Olá, pessoal. Meu nome é André Vilarim, eu sou consultor em gestão pública de cultura e hoje nós vamos falar sobre economia criativa e elaboração de projetos para captação de recursos. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Itaíba, com recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Vamos lá? Vamos começar. Bem, para contextualizar um pouco, a gente precisa entender o que é economia, né? Por um lado, a economia é a ciência que estuda as relações de produção e as relações de consumo e como é que essas relações afetam e influenciam o nosso comportamento. Como é que nós produzimos, como nós consumimos, em que quantidades, enfim. A economia estuda todos estes cenários. E, num segundo momento, a economia é o conjunto do patrimônio de cada indivíduo, seus bens, seu conhecimento, né, e o seu potencial criativo, seu potencial de produzir algo. Tudo bem? Vamos seguir. O que é criatividade? A criatividade é uma característica inata dos seres humanos. Todos nós nascemos com criatividade. Na verdade, ela é uma manifestação, é um comportamento, né, o qual nós utilizamos a partir dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, nós utilizamos essa capacidade criativa para encontrar soluções para problemas, né, para inovar, para propor novas formas de resolver os problemas que aparecem, que surgem aí para a gente no nosso dia a dia. E nós utilizamos essa característica, essa capacidade, né, de cruzar informações para resolver os nossos problemas cotidianos. Tudo bem? Vamos seguir. E aí, a economia criativa, ela pode ser definida como todo o conjunto de atividades, né, que são realizadas por indivíduos, por pessoas que estão exercitando a sua imaginação e, de certa forma, explorando o seu valor econômico. Ou seja, você cria algo, você propõe uma nova solução, uma nova ideia, um novo produto, né? E em contrapartida, você agrega valor econômico, valor monetário àquele produto ou aquele serviço, né? Os setores criativos, eles geram um ciclo, né, onde as pessoas criam, em seguida elas produzem a sua criação, né, essa criação segue para uma distribuição, né, que é consumida por outras pessoas, inclusive por nós mesmos. E aí os setores criativos são diversos, né? Nós temos os sítios, que são os espaços, né? Os espaços físicos culturais, são o patrimônio, né, natural que nós temos, são áreas que produzem cultura. Nós temos as manifestações tradicionais, como o caboclinho, como o frevo, o maracatu, o xote, o chachado, o baião, o forró. A cultura pernambucana é riquíssima em manifestações tradicionais. Nós temos as artes performáticas, como teatro, dança, circo, né, e outras artes. Temos o audiovisual, que é cinema, rádio, televisão. Temos as novas mídias aí, né? A internet nos trouxe isso, a tecnologia nos trouxe novas mídias, então nós temos redes sociais, temos uma série de aplicativos onde nós podemos produzir e divulgar conteúdos. Temos os serviços criativos, né? Pessoas que oferecem serviços como, por exemplo, os salões de beleza, como as manicures, né? Que trabalham exercitando a sua criatividade e ofertando esse serviço para as pessoas. Temos toda a área de design, moda, design de produto, design de embalagem, as próprias artes visuais estão
também ligadas ao design, né? O design produz muito isso e produz muito isso também para as novas mídias. Vejam que tudo está interligado. Publicações em mídias impressas, e aí, como eu disse, tudo está interligado. Nós temos tanto as mídias sociais quanto as mídias impressas, jornais, revistas, fanzines, histórias em quadrinhos, enfim, tudo isso sendo produzido e consumido cada vez mais pelas pessoas, e as artes visuais em geral, pintura, fotografia, colagem, cartazes, grafite, né, que é a arte urbana, ou seja, todas essas áreas estão interligadas entre si e produzem, né, todo o arcabouço criativo que nós temos, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, fortalecendo bastante a nossa economia. E é importante a gente destacar aqui que a economia criativa não é um termo novo, né? É um termo que foi cunhado já há bastante tempo e que norteia, orienta algumas políticas públicas em países como o Inglaterra, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, né? E aqui no Brasil nós tínhamos a Secretaria de Economia Criativa, ela continua como um departamento lá no Ministério do Turismo em Brasília, mas nós temos alguns documentos bastante importantes sobre a economia criativa que tanto norteiam a produção quanto mapeiam o quanto essa produção de economia criativa tem gerado e tem impactado os setores econômicos do país. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre projetos culturais, né? O que é projeto? Projeto é você colocar no papel, né, as suas ideias, a sua proposta, a sua vontade de realizar um determinado evento, de realizar, de produzir algo novo, enfim, é você projetar, você colocar no papel a sua ideia e submeter a análise dessa sua ideia a organismos e a instituições que podem financiar, que podem, como se diz, bancar o seu projeto e bancar a realização da sua ideia. E aí, de onde nasce um projeto, né? A gente costuma dizer que todos nós, seres humanos, nós somos movidos por duas forças, né? Evitar a dor e buscar o prazer. Então, a gente evita o sofrimento e a gente busca a satisfação, sempre. E a mesma coisa acontece com relação tanto a projetos sociais quanto projetos culturais. Eles podem surgir de um pesadelo ou de um sonho, né? Pode surgir de uma necessidade muito grande ou de uma vontade muito grande. A vontade de construir um mundo melhor. E essas duas questões, né, elas estão diretamente ligadas e são muito importantes na hora da gente pensar o nosso projeto, na hora da gente dar forma ao nosso projeto. Tudo aquilo em que a gente coloca a nossa atenção cresce, se expande, né? Toma corpo. Então, se a gente coloca muita importância nos problemas, nas limitações, nas pedras que a gente encontra no caminho, né, eles vão crescer, vão se tornar maiores e mais difíceis de serem encarados. Por outro lado, se a gente tem uma visão clara, uma visão precisa, né, daquilo que a gente quer atingir, do nosso sonho, né, do nosso desejo, a gente vai conseguir alcançar esse resultado, né? Martin Luther King Jr., no discurso histórico que ele fez na cidade de Washington, nos Estados Unidos, né, que ele começa com a frase "Eu tenho um sonho", ele fala da discriminação e da injustiça que a população negra sofria nos Estados Unidos à época e ainda sofre no mundo inteiro. Mas o motivo, né, a razão principal do discurso é exatamente falar sobre sonho e sobre essa nova realidade que ele visualiza, que ele observa para a sociedade.
né? Por isso o discurso tem tanta força e é um discurso tão importante. Eu recomendo, se vocês quiserem, deem uma procurada no YouTube, que tem esse discurso lá, e é muito, muito interessante de ver, até para a gente se inspirar, né, naquilo que a gente faz na vida. E vamos seguindo. Bom, um sonho, né, ou um desejo, um pesadelo, uma necessidade, talvez. Em seguida, o projeto, né, que gera transformação. Ok? A gente diz sempre o seguinte: toda ação provoca uma reação, né? Se a ação for boa, ela vai provocar uma emoção, e essa emoção provoca uma transformação. Então, quem são os novos sonhadores? Quem são as pessoas que estão sonhando com algo novo, com algo diferente ou com algo melhor? Os novos sonhadores somos nós, né? Profissionais que trabalhamos com aquilo que a gente gosta. Artesãos, técnicos, artistas, cantores, músicos, atores e atrizes, bailarinos e bailarinas, né? São pessoas capacitadas, independentemente de seus recursos, né? E aí, quando eu falo recursos, eu falo mesmo no sentido de recursos técnicos. Às vezes você é um excelente bailarino ou bailarina sem nunca ter frequentado uma academia, né? De forma autodidata. São pessoas bem remuneradas, né, que procuram exercer o seu trabalho de forma profissionalizada e aí conseguem, né, ter uma remuneração justa sobre o seu trabalho e geram um grande impacto no mundo, geram um grande impacto nas pessoas, né? E aí eu faço um convite. Vamos conhecer um pouquinho a mentalidade, né, que diferencia um profissional bem-sucedido, de um profissional fracassado. Vamos lá? Vamos seguir. Né? O, o bom profissional, o profissional bem-sucedido, ele está sempre afirmativo, ele está sempre otimista, né? Ele diz: eu vou o tempo todo buscar pessoas, procurar instituições que possam apoiar meus projetos. Enquanto aquele fracassado, o pessimista, ele diz: eu espero que as pessoas, o governo me deem apoio, mas esse apoio nunca vem, né? O otimista diz: eu estou comprometido com a transformação do mundo, eu quero ajudar, né? E o pessimista senta e fica se lamentando: eu queria muito que o mundo fosse melhor, mas não faz nada, não se movimenta, né? Quando o otimista diz: os obstáculos, as dificuldades, as pedras do caminho, né, são para ser encarados, são para ser transpostos, são para ser vencidos. E eu não vou parar, né, quando alguém me disser não. O pessimista vai dizer: eu já tentei tocar os meus projetos, já tentei realizar alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa que me impede de chegar no final, sempre tem um problema, enfim. O otimista vai dizer o seguinte para a gente: olha, eu sou bem remunerado, eu sou bem pago porque eu faço um trabalho profissional, porque eu faço um trabalho bacana que está ajudando as pessoas a resolverem esses problemas. Enquanto que o pessimista vai dizer: eu sou voluntário, eu me ofereço para fazer porque eu acho que ninguém deve ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Eu até concordo que não se deva ganhar dinheiro com a desgraça alheia, mas não é esse o ponto de vista. O ponto de vista é você desenvolver um trabalho para resolver um problema das pessoas. E aí sim é justo que você seja remunerado por isso. Ok? Vamos seguindo. Enquanto o otimista vai nos dizer que está sempre olhando para o potencial das coisas, para o potencial da área em que ele atua, no que é que aquilo pode melhorar, no que aquilo pode crescer, o pessimista vai nos dizer que para todo lugar que olha só vê problema, só vê complicação. Enquanto o otimista está tomando iniciativa, né, e está procurando buscar realizar ações que podem beneficiar as pessoas na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, no seu território,
O pessimista senta e fica esperando que alguém o convide para participar de alguma ação, né? Enquanto o otimista está sempre buscando aprender, está sempre buscando se capacitar, né, se reciclar, se aprimorar na sua área e até mesmo em outras áreas, aprender outras, outras coisas, outras atividades, o pessimista diz que já sabe tudo, né, e acha que merece uma chance, ou seja, ele para e se acomoda. O otimista sempre procura a ajuda de outras pessoas, né? Porque ele sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós somos seres coletivos. E o pessimista está sempre reclamando e dizendo que ninguém vai ajudá-lo e que ele vai ter que fazer tudo sozinho. O otimista vai nos dizer que divulga os resultados, coloca nas redes sociais, quer que o máximo de pessoas possível conheça o seu trabalho e principalmente os resultados positivos do seu trabalho. O pessimista vai nos dizer que já fez muita coisa, mas ninguém reconhece, né? Então, a gente precisa fazer aí uma autoanálise, como é que está sendo o nosso comportamento, a nossa postura, né? A nossa atitude diante da vida, diante do nosso trabalho, diante daquilo que a gente quer fazer para o mundo, ok? E vamos seguindo. Vamos falar agora sobre projeto, né? As etapas do projeto. Existem várias estratégias, né? Diversas formas da gente buscar entender quais são as etapas do projeto. Mas tem uma, né, que ela é bastante acessível e ela se destaca de todas as outras porque ela é muito fácil de compreender, né? São 6 perguntas que você precisa responder para montar um projeto. Perguntas básicas. Na hora que você responde essas 6 perguntas, a estrutura, o esqueleto do seu projeto tá pronto, né? Tá montado. Agora, cada edital de instituição, cada convocatória, né, pode ter uma ordem e um nome diferente, mas basicamente a estrutura é a mesma, né? É composta por seis partes. E aí, de acordo com cada edital, com cada convocatória, você faz a adaptação dessas perguntas à estrutura da apresentação, né? A estrutura que é pedida naquele edital. Agora, vale lembrar, pessoal, que aqui, nesse nosso encontro, a gente está resumindo, tá? Você vai precisar aprofundar a sua pesquisa, né? Ler o edital com muita calma, com muita cautela, se você quiser conseguir fazer um projeto consistente que seja de fato aprovado, né? Para que você tenha aí o financiamento para realizar a sua ação, ok? Vamos seguindo. Bem, as 6 etapas, as 6 perguntas que eu falei, são as seguintes. Pergunta número 1. Quem, quem é? Quem você é? Né? Qual é o histórico seu enquanto artista ou da sua entidade, da sua instituição, do seu grupo, do seu coletivo? Então você precisa dizer quem você é, onde você está, como você surgiu. Ok? Pergunta número 1. Pergunta número 2. O que é o seu projeto? Você vai apresentar qual é o seu objetivo. Ah, eu quero realizar isto, né, porque vai melhorar a situação da população nisto. Eu quero apresentar isto porque é um projeto interessante do ponto de vista educacional, né? Então você vai apresentar e você vai dizer o que é o seu projeto, né, e qual é o objetivo dele, o que você pretende com este projeto. Terceira pergunta, o porquê. Qual é a justificativa? Você precisa dizer por que você quer fazer aquela ação, né? Você precisa justificar, ter qual é o motivo daquela ação. Vai melhorar a situação do seu grupo? Vai melhorar a sua produção individual? Vai melhorar a, a situação da sua comunidade? Enfim, por que você quer fazer aquilo? Quarta pergunta, como você fará, né? Quais são as suas estratégias? Como é que você vai fazer?
São apresentações diárias? São uma produção de alguma forma? Enfim, como será feito? Como será desenvolvido o seu projeto? Tá? Quinta pergunta: quando? E é importante se ter um cronograma das ações. Então, numa semana você vai fazer toda a implantação do projeto, na segunda semana o treinamento da equipe, na terceira semana preparar os cenários, preparar o material, na quarta semana as apresentações, ou seja, você precisa distribuir no tempo todas as ações necessárias para a realização do seu projeto. E por último, a sexta pergunta: quanto isso vai custar? Qual é o orçamento? Né? Quanto você vai ter que despender com material, quanto vai ter que despender com mão de obra, com contratação de pessoas, com locação de equipamentos, enfim, qual é o orçamento do seu projeto? Essas são as perguntas básicas e quando você consegue respondê-las, você está com o esqueleto do seu projeto pronto, armado, para distribuir de acordo com aquilo que o edital pede, no formato da apresentação. Cada edital pode ter modelos diferentes de apresentação do projeto, mas basicamente são essas 6 perguntas que você vai precisar responder. Tudo bem? Vamos seguindo. Bom, a primeira pergunta, né? Quem? Quem é que está por trás dessa proposta? Né? Geralmente é o primeiro espaço que vai ser preenchido nos formulários de projeto. Né? E é um dos elementos fundamentais para que o projeto seja aprovado. Então, o seu histórico enquanto artista, enquanto produtor, né? O histórico da entidade, que é a instituição do seu grupo, do seu coletivo, ele pesa muito, né, nos editais. As pessoas, os analistas, eles costumam observar bastante o impacto, né, que o proponente, no caso você ou o seu grupo, causa na sua comunidade, na sua região ou no seu território. E aí, quando você responde essa pergunta, vão primeiro todos os dados, né? Nome do grupo ou nome do artista, CNPJ ou CPF, o endereço, telefone de contato, e-mail, né? O histórico de todas as pessoas envolvidas. Então, se é um grupo, é importante colocar o currículo resumido de todas as pessoas do grupo que estarão envolvidas nesse projeto, né, dando bastante ênfase, dando destaque na área do edital. E aí, muito interessante também anexar fotografias, vídeos, matéria de jornal, né, tipagem de matérias da internet, de publicações na internet, das ações que já foram realizadas por você ou pelo seu grupo, né? Relacionar as atividades, né? Se possível pegar depoimentos, né? Depoimentos de pessoas que assistiram às apresentações ou de pessoas que foram beneficiadas por algumas ações que já foram desenvolvidas, né? Cartas de apoio ou de recomendação, ou seja, tudo isso é importante para que você consolide primeiro a sua imagem, que vai impactar o analista da sua proposta, a pessoa ou as pessoas que irão analisar a sua proposta. É bom ter um site na internet, né? Mas muita gente não tem site, mas hoje em dia é muito comum, né, as redes sociais. Então, é importante ter página nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até mesmo no Twitter ou outras redes que vocês prefiram, o canal do YouTube, para que as suas ações estejam lá registradas, né? Isso gera uma visibilidade muito boa e empresta uma seriedade também muito bacana ao projeto, né, a sua proposta aí na hora de ela ser analisada. Vamos para a segunda pergunta. Bom, isso aqui é um exemplo, né? A Fundação Gol de Letra foi criada no dia 10 de dezembro de 98 pelos ex-jogadores e tal, e aí fala aqui dessa fundação, o que é que ela representa, né? O sonho, e
que vai contribuir com a educação de crianças e jovens de comunidades vulneráveis, né, comunidades carentes, para que essas crianças e jovens tivessem mais oportunidade, perspectiva de vida. Então vejam que aí tem, por trás disso, tem uma significativa redução de possibilidade de criminalidade. Então, você descreve, né, com muita propriedade quem é você ou quem é o seu grupo, o que ele faz, por que ele faz, né? E quanto mais impacto social o seu grupo ou a sua atividade gerar, né, mais relevância terá a sua proposta apresentada aí para os editais lançados. Segunda pergunta: o que? O que, né, que é o que é que você quer fazer, ele pode aparecer de várias formas no projeto, dependendo de cada edital, né? Então, geralmente vem título, resumo, apresentação, os objetivos, e aí, dentro disso, né, você distribui o que é que você quer fazer. Então, título do projeto. Um título bom, um título bacana que chame a atenção, ele desperta a curiosidade. Né? Ele vai chamar a atenção das pessoas que estiverem analisando o seu projeto. E aí é bacana que seja um título criativo, diferente, mas que tenha a ver com o conteúdo do projeto. Tá? O ideal é você dar uma caprichada no título, certo? Mas lembrando-se sempre que não é o título que vai definir se o seu projeto será aprovado ou não. São todas as etapas. Só que o título, ele já chama a atenção, o nome do projeto. Ok? Segundo é o resumo. Um bom resumo, né, ele tem, geralmente, no máximo 10 linhas. Você resume em, no máximo, 10 linhas, tudo aquilo que você quer fazer. Né? E ele responde, como é resumo, ele responde boa parte das outras perguntas. Quem você é, como você é e por que você é. Né? Ou o que é o seu projeto, como é o seu projeto e por que é o seu projeto. E aí ele engloba de forma integral a proposta do projeto como um todo. A apresentação, né, aí a gente faz uma observação que é a seguinte: a realidade, né, é muito diversa, o mundo é muito diverso. Então, é muito difícil que um parecerista, um analista de projeto, conheça sobre tudo. Ele pode conhecer muito bem sobre samba das crioulas, que é lá do Maranhão, mas não conhecer sobre as quadrilhas juninas aqui de Pernambuco. Ele pode conhecer muito sobre as quadrilhas juninas aqui de Pernambuco, mas não conhecer sobre o Festival de Parintins. Então, o parecerista ele não conhece de tudo. Então é necessário, na apresentação, você descrever quais são os problemas, né, que estão envolvidos no tema do seu projeto. Como ninguém é obrigado a conhecer tudo, então é preciso que você seja claro, que você seja objetivo, tá? E coloque todas as informações que são essenciais ao entendimento de quem vai analisar. Pode estar muito bom, muito bacana, muito explicativo para você, mas você precisa entender que é uma outra pessoa que irá analisar e que ela não conhece tanto quanto você acerca daquela realidade. Então é preciso que você coloque todas as informações de forma bastante clara e bastante objetiva, tá? E nos objetivos, você precisa colocar, descrever todos os resultados, né, que você pretende atingir. Quais são os resultados, quais são os produtos, qual o período que vai ser realizada a sua ação, quem é o seu público, tudo que a gente faz para alguém. Né? Então, quem é o seu público? O seu público é infantil, é adulto, é masculino, é feminino, enfim. E também deixar claro qual é o local de realização. Se você vai realizar num espaço público, num espaço privado, numa praça, nas escolas, se é itinerante, enfim,
como e onde será realizado o seu projeto e a sua ação. Tudo bem? Vamos seguindo. Temos um exemplo aqui. Olha, o título, Formação de Palhaço para Jovens, Doutores da Alegria. Então, com esse título, Doutores da Alegria, já chama a atenção. E aí é o projeto do Grupo Doutores da Alegria, né? Essa formação de palhaço para jovens, que já tem 17 anos que desenvolve um trabalho de referência em hospitais. E aí ele resume aí o projeto. O projeto visa a formação artística, com ênfase na linguagem do palhaço, para 25 jovens, ou seja, já está dizendo o que é e quantas pessoas o projeto vai atingir. 25 jovens entre 17 e 23 anos, que são oriundos, que vêm da periferia da cidade de São Paulo. E a formação contempla a ampliação do repertório, capacitação e inserção no mercado de trabalho. Aí vamos lá para o objetivo. Para quê? Melhorar a renda, a saúde e a segurança alimentar em comunidades quilombolas, são essas comunidades da periferia, né, por formação, isso é um outro objetivo de um outro projeto, por meio da formação de 210 agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, apoiando a implementação de projetos comunitários de educação ambiental. Então, nós temos aí um exemplo de título e de resumo e um outro exemplo de objetivo. Ok? Vamos seguir. Aí, nossa pergunta é a seguinte: por quê? Que é a sua justificativa, né? Você precisa explicar quais são os motivos do seu projeto, né? Por que é que você quer fazer aquilo? E aí você precisa lembrar que toda justificativa tem duas dimensões, né? A primeira dimensão é a urgência e a importância. Né? Por que é importante se executar determinado projeto em um determinado contexto e para um determinado público. E a segunda dimensão, né, da justificativa, ela tem a ver com a solução proposta pelo projeto. Por que é que aquele projeto é a melhor solução para o problema? Então, na justificativa, você precisa sempre responder ao seguinte: por que é que o projeto é importante para enfrentar uma determinada situação? Por que é que ele é urgente? Quais são os benefícios? Quais são as transformações, né, que esse projeto vai trazer? Por que a metodologia, a forma escolhida é a melhor diante desse problema? Existem aspectos que favorecem a realização desse projeto? Quais são? Que potencialidades vão ser aproveitadas das pessoas, do espaço ou da comunidade? O que é que esse projeto traz de novo, né, na forma como a gente resolve o problema, como a gente soluciona as questões? Então, vamos para um exemplo aqui. E aí esse exemplo fala aí de comunidades quilombolas. Nosso exemplo diz o seguinte: muitos jovens quilombolas não desejam permanecer em suas comunidades, e o êxodo, ou seja, a saída das pessoas, né, da área rural em direção às periferias dos centros urbanos é cada vez maior. Por outro lado, as técnicas de cultivo utilizadas lá na agricultura já não são mais capazes de fazer a terra produzir o suficiente para que a comunidade tenha um mínimo de segurança alimentar, né, para que a comunidade consiga se sustentar ali a partir da sua produção. O uso indiscriminado, né, de agrotóxicos tem provocado a deterioração da saúde do grupo, ou seja, lá da comunidade quilombola. E aí ele diz aqui que o principal objetivo é reverter esse quadro, é mudar esse quadro, né? O projeto, ele pretende mudar essa realidade. Ele busca aumentar a produtividade da terra, né, resgatando técnicas tradicionais de agricultura, novas tecnologias sociais, né, com agroecologia, agricultura natural, a permacultura, que é uma cultura mais permanente. E assim, a terra vai ser capaz de gerar alimentos suficientes para aquela comunidade, né, naturais para uma correta alimentação e, inclusive, com a possibilidade de gerar uma sobra que pode vir a ser comercializada, né, gerando, assim,
uma renda para esses trabalhadores rurais. Essa capacitação desses jovens, que ele fala lá no início do exemplo, né, vai dar ênfase aos dois grupos mais afetados, né, que são os jovens, que não querem mais permanecer nos quilombos, e as mulheres, que têm a saúde afetada por conta da má alimentação e que precisa melhorar a forma de alimentação sua e de seus filhos. Tá? Então, a gente precisa ter bastante atenção aí na justificativa e descrever de forma bastante precisa por que a gente quer realizar aquele projeto, que impacto ele vai causar, né? A forma que a gente vai realizar está sendo a melhor forma. Por quê? Por que é a melhor forma? Então, tudo isso precisa estar descrito aí na sua justificativa, ok? Vamos seguindo. Nossa próxima pergunta, como? Como você vai fazer, né, é o passo a passo do projeto. Quais são as etapas e de que forma, né, qual é a metodologia. Como é que você vai gerenciar isso, como é que você vai distribuir, como é que você vai monitorar, né, avaliar se está certo, se está indo errado, como vai ser a participação da comunidade. E aí você vai precisar colocar numa tabelinha, né, e descrever todas as atividades necessárias para atingir cada um dos objetivos, cada meta ou cada objetivo do seu projeto, né? E eles podem ter 2 ou 3 etapas ou até mais. Cada etapa, por sua vez, sempre tem 2, 3, 4 atividades, né? E aí a gente tem um exemplo aí, a meta 1, a etapa 1 da meta 1, etapa 2 da meta 1, etapa 3 da meta 1, e quais são as atividades de cada etapa. Vamos para o exemplo. Você descreve, né? O projeto se utilizará de metodologias pedagógicas baseadas na obra de Paulo Freire. Enfim, você descreve a metodologia, de que forma você vai trabalhar, de que forma você vai realizar. E em seguida você distribui aqui a sua meta 1, treinamento da equipe. Etapa 1, treinamento da equipe de formato online. Etapa 2 de 1, é o treinamento para a utilização dos equipamentos que serão usados. Etapa 3, e tudo isso faz parte do treinamento da equipe. Etapa 3, teste de aptidão para a seleção, né, dos que conseguiram cumprir as etapas 1 e 2. Enfim, você vai distribuir todas as suas metas e cada meta as suas etapas, ok? Seguindo. Quando? Quando o meu projeto será realizado? Né? E nessa resposta você vai colocar o prazo de execução de cada uma das metas. Vamos voltar aqui. Todas essas nossas metas aí, as metas, suas etapas e atividades, elas precisam ter um prazo de execução. Quantos dias, quantas horas, quantos meses, né? Isso pode ser feito em forma de texto ou com gráfico. Né? Geralmente, os projetos usam gráficos porque é uma forma mais visual de apresentação. E o cronograma é muito importante, pessoal, porque ele está diretamente vinculado às parcelas de desembolso. E o que é isso? Boa parte dos projetos, principalmente os projetos que são financiados com recursos públicos, né, recursos do município, do estado ou do governo federal, eles são financiados, né, em parcelas de desembolso, ou seja, eles desembolsam, né, repassam para você a primeira parcela, aí você cumpre as metas que estão dentro da primeira parcela. Eles avaliam, foi tudo cumprido certinho, direitinho, ótimo. Aí eles repassam a segunda parcela. Você realiza todas as metas daquela segunda parcela. Então, é importante um cronograma bem feito e principalmente um cronograma possível de ser executado, né? Porque ele está diretamente ligado a parcelas, né? No caso de projeto com várias parcelas. E é fundamental também para você controlar, para você monitorar a sua execução física e orçamentária. Física, que é das ações, e orçamentária de quanto você está
né, movimentando economicamente na realização de cada ação. E aí a gente pode observar que algumas atividades elas são simultâneas, elas acontecem, né, ao mesmo tempo. Não são necessariamente sequenciais, passo 1, passo 2, passo 3. Enquanto o passo 1 está acontecendo, você já pode iniciar o passo 2, ou seja, não é necessário que uma etapa termine para outra começar. Elas podem acontecer de forma simultânea, tá? Tem atividades, por exemplo, que são realizadas durante toda a duração do projeto, né? Desde o início até o final. Vamos para o nosso exemplo. Nós temos aí as etapas e as atividades, né? Etapa 1, atividade 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1 e assim por diante. Então, vamos supor que a atividade 1 da etapa 1, que está aqui em vermelho, ela dura 3 meses. Seria um treinamento de equipe, tá? Só que no mês 3 você já começa, né, enquanto você está terminando o treinamento da equipe, você já começa com a atividade 2 da etapa 1. Que atividade seria essa? Poderia ser a compra de equipamentos. Então, você está terminando de treinar a sua equipe aqui no mês 3, mas você já está no mês 3 comprando equipamento, porque esse equipamento já está sendo utilizado para o próprio treinamento da equipe. E até o mês 5 você compra todo o equipamento. Digamos que a atividade 3 da etapa 1, que está aí em amarelo e pega todos os meses, a locação do espaço, o aluguel do espaço que você vai utilizar para o desenvolvimento do seu projeto. E aí percebam que essa é uma atividade que está, né, ela acontece durante todo o projeto, ela não acontece de forma sequencial, ok? Isso é só um exemplo aí de um gráfico, né, de cronograma de como, né, de quando as ações irão acontecer dentro do período de tempo de duração do seu projeto, ok? Vamos seguindo. E aí, a nossa última pergunta, quanto? Né? E aí, geralmente, para responder a pergunta de quanto vai custar, a gente coloca uma planilha com os custos detalhados. A grande maioria, a maioria absoluta dos projetos exige isso. Que você tenha uma planilha detalhada de custos. Né? Quanto vai custar cada etapa? A etapa de contratação de pessoal, quantas pessoas serão contratadas, quanto vai custar cada uma delas, qual é o custo total. Material, quanto vai custar seu material de expediente, por exemplo, caneta, papel, tinta de impressora, enfim, quanto vai custar, quantas resmas de papel você vai usar, quantas canetas você vai usar, quanto custa cada uma, quanto custa o total. Então, o orçamento, ele necessariamente, ele precisa indicar, precisa registrar ali todos os recursos financeiros que serão necessários para você executar o seu projeto. E, como eu disse, com o valor unitário e o valor total. Quanto custa uma caneta e quanto custam as 85 canetas que você vai precisar. Então, você precisa descrever tudo isso de forma bastante detalhada. E aí o orçamento, dependendo do edital, ele pode ser agrupado por blocos de despesas, né? Equipe pedagógica, que pode ser contratação de mão de obra, material de consumo ou material de expediente, né? Enfim, de acordo com as etapas e com as suas metas, esse orçamento pode ser dividido por blocos de despesas que sejam semelhantes. Por isso é preciso estar sempre atento, ler com muita calma, né, as regras do edital ou observar muito bem as regras do doador. Pode ser uma empresa, pode não ser um edital. Você pode fazer um projeto e apresentar para uma empresa, né, para aquela empresa financiar o seu projeto, mas é preciso você ficar atento quais são as regras que aquela empresa segue, né, como é que aquela empresa geralmente se comporta quando financia um projeto, né, porque em alguns casos, alguns editais, existem restrições, né? Tem algumas coisas que podem e que não podem ser pagos. Por exemplo,
os editais dos ministérios federais, os editais do governo federal, né, eles não permitem a aquisição de material permanente. Ou seja, você não pode comprar equipamento, você pode comprar suprimento, digamos. Você não pode comprar uma impressora, você pode comprar a tinta para a impressora, o papel para utilizar na impressora, mas a impressora em si, que é um material permanente, né, de longa duração, não é permitido. Nos convênios, quando o seu grupo, a sua instituição faz um convênio com o governo federal, por exemplo, você não é permitido o pagamento, né, de quem dirige a entidade. Então, por exemplo, você é presidente da associação, presidente do grupo cultural, e você faz um convênio com o governo federal, você não pode ser pago com aquele dinheiro, né, porque você é dirigente daquele grupo, você é presidente do grupo, né? E o orçamento, a maioria das vezes, né, ele é organizado com o preenchimento desses dados aqui. Qual é o item, né? Papel ofício. Qual é a quantidade? 10 resmas. Qual o valor unitário de cada resma? Sei lá, R$ 20. Qual o valor total? 10 resmas a R$ 20, R$ 200. Então, preciso distribuir aí todos os custos, né, que serão necessários para a realização do projeto. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, descrição. Né? Aqui a gente tem item, que pode vir como descrição, não tem problema. Descrição das etapas ou fases do projeto. Olha, pesquisa e levantamento de imagens, quantidade. Vai ser feita uma pesquisa das imagens. A unidade é verba, é dinheiro. O valor unitário, R$ 2.000, valor total, R$ 2.000, porque foi uma pesquisa. Aqui mais para baixo a gente tem textos de críticos de artes visuais. Serão 3 profissionais. A unidade vai ser um texto. R$ 500 por cada texto. Então, R$ 500 para 3 textos, né, de 3 profissionais, R$ 1.500. E aí vocês percebem que a gente tem o item, que é a descrição, né, do produto ou de cada uma das etapas, a quantidade, né, a unidade pode ter e pode não ter, porque, por exemplo, papel ofício, a unidade é resma, caneta, a unidade é unidade, né, é uma. Digamos aqui, clipe de papel, a unidade pode ser dúzia, pode ser caixa. Então, você vai descrever, né? E aí colocar o valor de cada unidade, o valor de cada caixa de clipe, ou cada dúzia, o valor de cada caneta, o valor de cada resma de papel, e no final colocar o total de acordo com a quantidade daquele produto ou daquele serviço. Né? A gente tem aqui, por exemplo, um serviço de divulgação, aqui embaixo é o último. Um serviço de divulgação. A unidade é verba, que é dinheiro, o valor unitário R$ 500, valor total R$ 500, porque foi um serviço só de divulgação. Então, não é só os materiais que a gente vai utilizar, né, mas também todos os serviços que a gente vai utilizar, ou seja, tudo que envolver recurso financeiro para a realização do projeto precisa estar descrito no seu orçamento, na sua planilha orçamentária, respondendo à pergunta: quanto irá custar o projeto? Ok? Vamos seguir. E aí a gente tem um passo a passo aqui, né, em cima de tudo aquilo que a gente já falou. Então, proponente, digamos, a quadrilha fulano de tal atua há 15 anos na área de danças populares, atendendo a cultura tradicional local da cidade. Dentre os projetos, os principais projetos realizados, podemos citar a apresentação realizada no dia tal na comunidade do distrito tal, né, que teve como objetivo os festejos tradicionais do padroeiro daquela comunidade. B, aí uma outra ação que foi desenvolvida. Né? A entidade, no caso, a quadrilha, dispõe da seguinte infraestrutura. Né? A quadrilha dispõe de cenário, a quadrilha dispõe de um espaço para os seus ensaios, a quadrilha dispõe de uma oficina de costura para produzir os seus figurinos. Então, você vai falar o que
o que o seu grupo, o que o seu coletivo, ou o que você, enquanto artista, tem, tá? Dos seguintes recursos humanos. E aí você fala, a quadrilha dispõe dos seguintes recursos humanos. Um chamador, um coreógrafo, 8 costureiras, 55 integrantes, enfim, você vai falar todas as pessoas que estão envolvidas no coletivo, no grupo, ou sobre você, se for um projeto individual. E aí vai colocar o CNPJ da quadrilha, se houver, ou o CPF do responsável, né, o endereço completo, tudo direitinho, todos os contatos, telefone, e-mail, WhatsApp, né, o máximo de contatos que você tiver, aí você vai colocar respondendo essa primeira questão, que é do proponente. 2, título. Aí é onde você vai colocar aquilo que a gente falou, um título criativo, né, para o seu projeto. Então, digamos que o seu projeto seja, a sua proposta seja uma apresentação virtual da quadrilha. Você vai pensar num título que chame a atenção do analista, da pessoa que vai analisar o seu projeto. E aí a apresentação, né? Você vai descrever o que é o seu projeto, né? A realidade na qual se insere o projeto é caracterizada por, como é um projeto virtual, pela pandemia do coronavírus, né? Dados da OMS mostram que a aglomeração aumenta os índices de contaminação. Essa situação faz com que nós só possamos fazer a nossa apresentação de forma virtual. Por outro lado, existe um imenso potencial, né, de que as pessoas possam assistir, possam prestigiar e possam usufruir dessa apresentação, uma vez que todos estão conectados. Para que esse potencial se transforme em melhoria, né, para a quadrilha, é necessário que seja desenvolvida essa ação de filmagem, né, com vistas à possibilidade da apresentação acontecer de forma virtual. Enfim, você vai descrever, né, o que é que você quer fazer. Nos objetivos, né, você tem um objetivo geral. Esse projeto tem como objetivo a apresentação tradicional da quadrilha, né, anual, para a cidade, para a comunidade, por meio da internet, né, visando aí a redução da aglomeração de pessoas. E aí os objetivos específicos, que são as metas, né? E aí você vai falar de cada uma das metas. Você vai dizer que a primeira meta é a produção de figurino, a segunda meta são os ensaios, que vão acontecer de forma virtual, né? A terceira meta é a apresentação em si. No item 4, você vai justificar sua proposta, né? Você vai dizer que vai estar promovendo a cultura, vai estar evitando a aglomeração e a disseminação do coronavírus. Enfim, você vai dizer o porquê você quer realizar esse projeto desta forma. A metodologia, que você vai descrever, como a gente utilizou aí como exemplo a questão da internet, então você vai dizer que tudo será filmado, passará por um processo de edição, né? E aí você vai dizer quais são as etapas. Primeiro, filmagem, segundo, edição, terceiro, divulgação, tá? Distribui essas etapas aí, as etapas e as atividades, né? Os indicadores, é importante você monitorar, você avaliar, né, se tudo está sendo feito dentro do prazo, se está sendo feito da forma correta, ok? E aí você diz como você vai monitorar, como é que você vai avaliar o seu projeto, tá? O cronograma, quanto tempo vai durar, aí essa tabela mostra mês, mas pode ser dias, pode ser semanas, né? Então você vai distribuir ao longo do tempo todas as suas atividades aí divididas por etapas, tá? E aí o orçamento. Na sua meta 1, né? Quais são as etapas que ela tem? Em cada etapa, quais são os itens, qual a quantidade, qual o valor unitário, qual o valor total. E lá embaixo, no final, você vai colocar o total geral do seu projeto, tá? E aí,
é importante a gente entender algumas situações. São as dimensões, né, que todo projeto cultural precisa ter. Primeiro é a dimensão simbólica. Né? O que é a dimensão simbólica? Aquilo que está no nosso imaginário, aquilo que a gente imagina e que, principalmente, que a gente sente. Né? Então, dentro da dimensão simbólica, né, o primeiro item é a inovação e a experimentação estética, ou seja, o que é que você está fazendo de novo e como as pessoas vão estar percebendo isso, como elas estarão absorvendo essa inovação, né? Essa estética, essa forma de apresentar, essa forma de fazer. Segundo, a circulação, a distribuição e a difusão dos bens culturais. Ora, todo projeto ele precisa ampliar, ele precisa abrir, ou seja, quanto maior a sua dimensão, quanto maior a sua circulação, quanto mais pessoas conseguirem ver e usufruir, melhor. Terceiro, qual é a contribuição para a preservação, para a memória e para a tradição do povo? Então é preciso a gente entender a importância, né, da gente preservar as nossas tradições, preservar as nossas raízes, preservar a nossa memória dentro do nosso projeto, por mais inovador que ele possa ser. Tá? Quarto, a expressão da diversidade cultural brasileira. Não quer dizer que você vai colocar toda a diversidade cultural brasileira dentro do seu projeto. Não. Mas você precisa trabalhar a tradição, né, dentro dessa expressão, com essa força da diversidade, que a diversidade cultural do Brasil tem. Quinto, que contribuição o seu projeto traz para a pesquisa, né, para o registro dessas tradições, desses saberes? E que reflexão ele faz as pessoas terem, né? Principalmente a reflexão com relação ao pertencimento. Essa cultura é minha, eu faço parte disso e essa cultura faz parte de mim. E por último, dentro da dimensão simbólica, né, de que forma o seu projeto ele promove excelência e qualidade, né? Como é que você está fazendo? Por que você está fazendo, mas como você está fazendo? Você precisa fazer da melhor forma possível, tá? Esta é a dimensão simbólica do projeto cultural. Segunda é a dimensão econômica, né? O projeto ele precisa gerar emprego e renda, gerar qualificação. Ele precisa ensinar algo às pessoas, né? Ele precisa ser sustentável. Dois, o desenvolvimento das cadeias produtivas e culturais. Quando você implementa um projeto cultural, você está desenvolvendo a cadeia produtiva, né? Quando você gera renda, quando você gera emprego e renda com o seu projeto, você desenvolve a cadeia produtiva. Terceiro, o fortalecimento das empresas culturais brasileiras. Independente de você ser um artista e apresentar o seu projeto de forma individual, né, você está fortalecendo o empreendimento cultural do Brasil. Quarto, internacionalização, exportação e difusão da cultura brasileira no exterior. Ora, quanto mais você divulga isso, né, quanto mais você amplia a divulgação do seu projeto e da sua ação, mais você difunde a nossa cultura. Então, por isso que eu falei lá atrás da importância de se ter as redes sociais ou um site, né, para que você possa divulgar cada vez mais aí as suas ações. Quinto, fortalecimento do intercâmbio e da cooperação internacional com outros países. Quando você faz um projeto muito bom, não quer dizer que é você que vai fazer intercâmbio, que vai fazer cooperação internacional, mas você fortalece toda uma cadeia e faz com que os, as instituições de governo, seja o governo da sua cidade, do seu território, seja o governo do estado, ou seja o governo federal, ele possa utilizar a sua experiência, a sua expertise, a realização do seu projeto, né, como um demonstrativo de projetos de êxito, projetos de sucesso em
relações de intercâmbio com outros países. Por isso é tão importante fazer e fazer bem feito, fazer da forma certa e fazer bem feito. E, principalmente, divulgar, né, para que as instâncias de governo elas possam se fortalecer a partir dessas ações locais em cada território, em cada espaço, em cada grupo cultural, né, fortalecendo aí essas relações internacionais com base na produção cultural e na produção da economia criativa. Sexto, profissionalização, formação e capacitação de agentes culturais públicos e privados. Quando a gente faz isso, a gente está formando, está capacitando, está qualificando pessoas. A gente está formando novos agentes, a gente está capacitando agentes que já estão envolvidos dentro de projetos, porque eles estão envolvidos com um novo projeto, com um novo fazer, com uma nova realidade. Independente de estarem vinculados ao poder público, porque pode ser um grupo mantido pela prefeitura ou mantido pela secretaria, e pode ser um grupo privado, né, que apenas pontualmente, ocasionalmente, recebe subsídio, recebe incentivo e apoio desses governos. E o sétimo, que é a sustentabilidade e a continuidade dos projetos culturais. Ora, quando você realiza um projeto e realiza de forma consistente, né, você consegue, de certa forma, a sustentabilidade e a continuidade. Por quê? Porque você consegue, com esse exemplo de sucesso, você consegue outros subsídios, outros incentivos, né, a aprovação de outros projetos seus, ou até mesmo sustentabilidade do ponto de vista de essas ações gerarem uma renda, né, no sentido econômico, para o grupo, para o coletivo ou para o artista. E temos a dimensão social, né, que é de que forma a nossa ação impacta na sociedade. Primeiro, a ampliação do acesso da população aos bens, conteúdos e serviços culturais, ou seja, quando você realiza uma ação, né, você amplia o acesso da população, né, através das suas apresentações, através das suas divulgações, as pessoas, a sociedade, a população do seu bairro, da sua cidade, do seu território, ela vai ter acesso a isso. Ela vai assistir à tua apresentação, ela vai ver o seu espetáculo, ela vai ver a sua exposição, enfim, ela vai ter acesso a esses bens, a esses serviços culturais. 2. Contribuição para a redução das desigualdades territoriais, regionais e locais. Ora, a gente sabe que a cultura, quando ela gera pertencimento e ela gera identidade com as nossas populações, a gente impacta de alguma forma. É aquilo que eu disse, toda ação gera uma reação. E se a ação é boa, ela gera uma emoção que provoca uma transformação. Então, é importante a gente entender que a nossa ação cultural, o nosso serviço cultural, o nosso projeto cultural, ele reduz desigualdades. Ele faz com que as pessoas se reconheçam pertencentes àquela tradição. Terceiro, o impacto na educação e em processos de requalificação urbana, territorial e das relações sociais. Dependendo do seu tipo de projeto, ele vai impactar diretamente na educação das pessoas, na formação das pessoas. Na requalificação urbana, o seu projeto, por exemplo, ele pode contemplar a criação de um espaço cultural dentro do seu território, no seu bairro, na sua comunidade rural. Né? E isso impacta também diretamente as relações das pessoas, as relações sociais, fortalecendo esses vínculos a partir de uma produção cultural. Ok? Quarto, incentiva a formação e manutenção de redes, coletivos, companhias e grupos socioculturais. Você não apenas fortalece as relações do seu grupo, do seu coletivo, mas você incentiva que outros grupos sejam formados a partir da realização das suas ações. Tá? Quinto, redução das formas de discriminação e preconceito. Ora, quando a gente traz a tradicionalidade, por exemplo, a tradicionalidade das comunidades quilombola para os espaços públicos
e a gente apresenta toda a riqueza da cultura que aquela comunidade tem, a gente começa a quebrar barreiras de discriminação, a quebrar barreiras de preconceito por tratarem-se de pessoas que vivem em uma comunidade quilombola, fora do centro da cidade. Então você começa a quebrar essas barreiras, você começa a reduzir essa discriminação, reduzir esse preconceito, né? E fortalece também as relações sociais entre essas comunidades, a comunidade que está na cidade, que está no centro, que está no bairro Nobre, a comunidade que está lá a comunidade quilombola, que está lá na zona rural. E é assim com diversas outras comunidades, comunidades de povos indígenas, por exemplo. Enfim, a gente consegue reduzir discriminação, reduzir preconceitos aí de diversas formas. E, por último, a gente consegue fortalecer as iniciativas culturais das comunidades. Então, imagine que você sai da sua comunidade, vai para uma outra e apresenta o seu produto, o seu serviço cultural, você fortalece, faz com que aquela outra comunidade, né, tenha a vontade, né, ou tenha a iniciativa também de resgatar as suas tradições e de desenvolver uma ação também voltada para a manutenção das suas tradições e a preservação de sua cultura. Ok? Vamos seguindo. Tem algumas dicas, né, aqui que eu vou passar para vocês, são interessantes para atrair a atenção de quem analisa os projetos e para você se diferenciar dos demais, né? Primeiro, conte uma história, né? As histórias, elas ajudam a gente a se conectar, ajuda as pessoas a se conectar, né? Conectar os corações, conectar as mentes do seu público, de quem vai analisar o seu projeto, né? Uma história ajuda a construir uma relação de confiança. Então, conta uma história sua, uma história real. Né? Isso vai fazer com que as pessoas comecem a se identificar com a sua trajetória. 2, sustentabilidade. Quando o seu projeto ele demonstra, né, que vai ter continuidade, que as suas ações elas vão continuar, mesmo depois que encerrar o período de apresentações, por exemplo, da sua quadrilha, mas a quadrilha vai continuar ensaiando, vai continuar criando novos quadros, criando novas coreografias para as apresentações seguintes, né? O seu projeto ele tem mais chance de ser aprovado, porque não é um projeto estático que tem começo, meio e fim. Não, ele quando termina, ele continua. Né? O projeto ele tem condições de ser sustentável. Terceiro, demonstre a sua capacidade de mobilizar pessoas, né? É importante você demonstrar que você consegue mobilizar outros grupos, que você consegue mobilizar outras empresas, que você consegue mobilizar outras instituições, né? Para a realização do seu projeto, da sua ideia. Isso deixa o seu projeto mais atrativo, deixa o seu projeto mais atraente. Ok? Quarto, legitimidade comunitária. Olha, você demonstrar que o projeto tem o apoio, que ele conta com a participação da sua comunidade, da comunidade onde ele vai ser realizado, soma muitos pontos para a aprovação. Né? Por quê? Porque você demonstra envolvimento, pertencimento da comunidade. Todo projeto, ele é desenvolvido, toda ação, tudo aquilo que a gente faz para alguém. E quando você conta com o apoio desse alguém, ou seja, da sua comunidade, né, da sua cidade, do seu território, isso faz com que os analistas dos projetos vejam a sua proposta com outros olhos. Sua proposta vai ter muito mais chance de dar certo. Ok? Quinto é portfólio. O que é um portfólio? Um currículo, né? O seu álbum de fotografias. É o registro de tudo aquilo que você já fez. Então, um portfólio com fotos bacanas de apresentações, de ações que o seu grupo ou que você já realizou, que tenha depoimentos de participantes,
de espectadores, de pessoas que assistiram, pessoas que participaram de alguma forma, não apenas se apresentando, mas a costureira que fez o figurino, o artesão que fez as sandálias, né? O casal que se destacou, que é o noivo e a noiva da quadrilha, por exemplo, o público que assistiu a, àquela apresentação e se emocionou. Então, ter esses depoimentos, né, ter depoimentos, cartas, textos de apoio, né, ter relatórios das ações que você já desenvolveu, faz uma diferença muito grande. Então, quanto melhor, quanto mais consolidado, mais recheado for o seu portfólio, mais chances o seu projeto tem de dar certo. Isso impressiona os analistas, né, porque eles começam a observar que, de fato, a sua capacidade de realização ela está comprovada ali, né, com todos aqueles registros do que você já realizou. Sexto, projetos que empoderam, projetos que trazem poder, que fortalecem as pessoas. Então, um projeto que vai entregar cesta básica, um projeto que vai fazer caridade, está cada vez mais fora de foco, né? Hoje a ideia é uma ideia muito antiga, e vocês vão concordar comigo agora, mas que está atualíssima. Hoje a ideia é ensinar a pescar, não é dar o peixe. Né? Por isso que eu disse que é uma ideia antiga. Ou seja, é fortalecer a capacidade das pessoas, é fortalecer as pessoas, é gerar autonomia, é gerar empoderamento, né? É fazer tornar as pessoas habilitadas para realizar as coisas de forma sustentável, de forma que isso continue, mesmo quando o projeto encerrar, tá? E por último, a última dica é inovação. Os apoiadores, independente de serem privados, empresas ou públicos, governos, eles estão sempre procurando, né, formas novas, formas atuais de resolver problemas antigos. Então, tanto as empresas quanto os governos, eles querem colocar o seu nome em projetos que sejam inovadores, projetos que sejam criativos. Não é a mesma coisa de sempre. Você pode até fazer a mesma coisa de sempre, só que de uma forma nova, de uma forma criativa, de uma forma diferente, que ninguém ainda fez. Quanto mais inovadora, quanto mais criativo for o seu projeto, mais possibilidades você tem de ter o seu projeto aprovado. Ok? Seguindo. E aí eu vou falar aqui para vocês quais são os principais motivos, né, de um projeto não ser aprovado. E aí vocês precisam ter bastante atenção com relação a isso, tá? Primeiro motivo que não aprova o projeto, ele já, como se diz, bate na trave. Esquecer de enviar ou não enviar documentos obrigatórios. É muito importante que vocês leiam bem o edital e façam um checklist, uma listazinha de tarefas ali, né? Antes de qualquer coisa, antes de responder aquelas 6 perguntas que montam o esqueleto do projeto, antes de qualquer coisa, leia o edital com muita atenção, né? Faça uma lista, começando por toda a documentação que o edital exige. Tem edital que exige certidão de regularidade fiscal, tem edital que exige certidão da Receita Estadual, da Receita Federal, enfim. Tudo que o edital pede é obrigatório e é ponto de corte, como se diz em provas, tá? Esqueceu de mandar um documento, você é desclassificado imediatamente, ok? Segundo, linguagem prolixa, ou seja, muito rebuscada, linguagem muito técnica que dificulta o entendimento, né? Então, você não vai usar uma linguagem acadêmica, também não vai usar uma linguagem coloquial. Você vai falar com clareza, né? Se você não fala
não expõe de forma ali muito clara as suas ideias, você pode pôr o projeto a perder, mesmo que a sua ideia seja interessante, tá? Mas é preciso que você coloque todo o seu texto, toda a sua ideia de forma clara, de forma objetiva, sem ser muito técnico, sem se alongar demais nas explicações, tá? E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Erros de português, erros de digitação, de concordância, é muito difícil afetar a avaliação de um projeto, porque o analista do projeto, o parecerista, ele não está ali para avaliar a sua capacidade de fazer uma redação. Ele quer que você seja claro, né, na exposição das suas ideias, mas ele não, dificilmente ele vai considerar aí essa questão de erros de português. Eu, particularmente, nunca, né, não tenho conhecimento de um projeto que tenha sido desclassificado porque tinha erro de português lá na justificativa ou nos objetivos. Eu não conheço nenhum, tá? Terceiro, um projeto que não tem inovação, que seja igual a todos os outros. Eu acabei de falar que quanto mais inovador, quanto mais criativo o seu projeto, né, maior a possibilidade de ele ser aprovado. Então, os editais que têm muita concorrência, como os editais do Estado, por exemplo, geralmente eles recebem muitos projetos parecidos. Por isso, é importante você pensar bem no título do projeto, você pensar bem nos objetivos do seu projeto, o que é o seu projeto, o que é que você vai fazer, né, para que seja uma coisa nova, uma coisa criativa, uma coisa diferente, né? Você precisa se destacar do que todo mundo tá propondo. Quarto, o portfólio, que é o que eu falei há pouco também, né, que é o seu comprovante das atividades. Se você não tiver um portfólio, ou se o seu portfólio for muito fraco, tiver poucas fotos, poucos registros de atividades, poucos relatórios, enfim, se você não conseguir comprovar que você é capaz de executar bem o projeto, né, certamente seu projeto será recusado. Por isso é importante você ter um portfólio, você provar que você tem capacidade de executar aquele projeto, né? E de executar bem, porque nenhuma empresa, nenhum governo, né, vai dar dinheiro, vai financiar projeto de pessoas que não estão preparadas. Né? Por isso é importante você registrar tudo que você faz, as suas apresentações, os seus produtos, as suas criações. É importante registrar, porque é isso que vai compor o seu portfólio, tá? E, por último, um projeto que não tenha nada a ver. Né? Tem gente que prepara um projeto, aí entra com o mesmo projeto em vários editais completamente diferentes. Né? Eu brinco aqui dizendo que não dá para passar um quadrado num buraco redondo, porque tem aquele brinquedo de criança que são os cubos. Aí tem um cubinho, tem uma bola, tem uma pirâmide. Então, o triângulo no espaço do triângulo, quadrado no quadrado, redondo no redondo. E aí é porque acontece muito isso. Né? Por exemplo, o Estado lança um edital do audiovisual. O audiovisual é para cinema, né? É para mídias, mídias eletrônicas. E aí você entra no edital de audiovisual com um projeto de cultura popular, ou seja, de uma quadrilha tradicional. E não tem nada a ver. O edital é de audiovisual, não é de cultura popular. Então é preciso prestar bastante atenção, né, para que você não dê um tiro, né, um tiro errado, não arrisque aí, encaminhando o seu projeto para um edital que não tem nada a ver com aquilo que você quer fazer. Falando agora um pouco sobre iniciativa privada, por exemplo, você lança um projeto de agricultura orgânica, né? Se é orgânico, é natural, não tem agrotóxico, não tem nada. E aí você manda o seu projeto para uma empresa de, sei lá, defensivos agrícolas, porque defensivo agrícola é agrotóxico. Então, você não vai, né? São esses erros que você precisa ter atenção aí para não cometer, ok?
E aí tem alguns mitos, né, sobre captação de recursos que a gente precisa derrubar. Primeiro, tem o mito que só quem financia projeto cultural, só quem financia projeto social é o governo federal. Não é. Todas as instâncias de governo, município, estado, governo federal, todos eles apoiam projetos, tá? Segundo mito, somente grandes empresas apoiam projetos. Não, não. A tendência cada vez maior é pequenas empresas apoiarem projetos, porque elas geram identificação com as suas comunidades. Então, você pode ter o seu projeto apoiado por um supermercado, uma farmácia, uma pequena indústria aí da sua cidade, tá? Outro mito é que apenas empresas apoiam projetos. Mito. Hoje em dia, cada vez mais pessoas físicas, cidadãos, cidadãs como eu e você, apoiam projetos, né? Eu acho que vocês já ouviram falar aí nas vaquinhas que tem na internet. Então, tem vaquinha para projeto, tem vaquinha para lançamento de CD, vaquinha para lançamento de livro, né? Vaquinha para lançamento de filme, de curta-metragem, principalmente filmes para canais de internet. E as pessoas apoiam, né? Não apoiam com o valor integral. O projeto vai custar R$ 10.000. Ah, eu vou apoiar com R$ 10. E as pessoas apoiam, contribuem lá para a realização desse projeto, tá? Um outro mito é de que o apoio para os projetos, né, ele só acontece através de doação em dinheiro, que não é verdade. O apoio ele pode acontecer de diversas formas. Então você vai fazer a apresentação da quadrilha, eu estou insistindo na quadrilha desde o início, perceberam, né? Como exemplo. O apoio vai fazer a apresentação da quadrilha, o apoio pode ser a empresa de som que cede o som, né? Uma outra empresa que faz a divulgação, bota o carro de som na rua fazendo a divulgação. Uma outra empresa que fornece a iluminação. Uma outra empresa que vai lá e faz a filmagem para divulgar na internet, para divulgar nas redes sociais. Enfim, o apoio ele pode acontecer em forma de bens, em forma de serviço, tá? Não tem necessariamente que ser o dinheiro e você ter que contratar tudo. Um outro mito é que as entidades, né, os grupos, os artistas, eles têm que ir pedir patrocínio de porta em porta. Gente, patrocínio, né, apoio a projeto não se pede. Apoio é uma negociação, né? Você, o seu grupo, você oferece quando você apresenta um projeto, você está oferecendo a oportunidade da participação daquela empresa ou daquele governo em um projeto de transformação, em um projeto social. Aquela empresa ela vai ganhar em visibilidade, em credibilidade junto à população. O governo também ganha em credibilidade junto à população, até porque está realizando o seu papel, que é de apoiar as iniciativas culturais, tá? Então, esqueçam essa história de que projeto a gente sai pedindo, a gente sai mendigando de porta em porta. Não. Você está com o seu projeto oferecendo a oportunidade a empresas ou a instituições públicas, né, de participarem de um projeto, de uma ação transformadora para a sociedade, ok? Um outro mito, e aí esse está mais ligado a grandes projetos financiados principalmente pelos governos estadual e federal, é que as empresas, as grandes empresas, né, só vão patrocinar o teu projeto, só vão apoiar o teu projeto se tiverem um incentivo fiscal, ou seja, desconto lá no imposto de renda. E isso não é verdade, né? Diversas empresas, elas apoiam projetos, né, projetos interessantes e projetos inovadores, com ou sem incentivo. E aí eu posso citar aqui um projeto grandioso, que é o Natal Luz de Gramado, né, que tem inclusive o site, vocês podem acessar lá. Um dos principais financiadores do Natal Luz de Gramado é a Coca-Cola, e não tem incentivo fiscal, né? Mas a empresa Coca-Cola, a indústria Coca-Cola,
ela é um dos principais apoiadores do Natal Luz de Gramado, por entender que tem uma relevância, tem uma importância cultural muito grande. E eles não têm incentivo fiscal em cima disso, né? Ou seja, é tirar do bolso mesmo para apoiar a iniciativa e apoiar o projeto. Um outro mito é de que quem recebe um não, seja um grupo ou seja um artista, é porque o projeto é ruim. Não é. Mesmo projetos excelentes, né, grandes projetos, recebem vários não. Então, é o município que dá um não, muitas vezes não é porque não queira, é porque não tem condições naquele momento de bancar aquele projeto. É o Estado, né, que dá um não, porque não está com nenhum edital aberto, tem impedimentos de ordem legal. Né? É a empresa, por não achar conveniente naquele momento. Então, não é porque o seu projeto é ruim, né? É porque é o contexto, é a situação de cada instituição, seja ela pública ou privada, naquele momento, no momento que você apresenta, tá? Outro mito, né, em cima da questão de projetos, é de que quem consegue apoio só consegue porque foi indicado por alguém, né, porque foi apadrinhado por alguém, e que não é verdade. Principalmente os projetos que são apoiados com recurso público, seja do município, do estado ou do governo federal, eles são distribuídos através de chamadas públicas, que são os editais. São chamadas públicas isentas, né? Então, quando um edital é lançado, de forma paralela, é lançado um outro edital para selecionar quem serão as pessoas que irão analisar os projetos daquele edital. Então, percebam, quando o Estado lança um edital, o Estado ele não diz a quem vai analisar é fulano, cicrano e beltrano. Não. Ele lança uma chamada pública, né, convocando pessoas que conhecem daquela área, que entendem daquela área, para serem selecionadas, né, para em seguida elas analisarem aqueles projetos. Então vejam que é uma coisa cada vez mais isenta, né, de apadrinhamento. Não tem mais essa coisa de apadrinhamento de quem indica, tá? Um outro mito que a gente precisa derrubar sobre o projeto é o mito que diz o seguinte, que depois que um grupo consegue um apoio, né, a vida daquele grupo está resolvida. E não é. Captar recurso é uma atividade constante para você manter o seu grupo, para você manter o seu coletivo aí. Você tem que estar sempre criando coisas novas, novas ideias, novas apresentações, novas propostas, né, para ir captando recurso e desenvolvendo essas ações, por mais sustentáveis que elas sejam, mas você precisa estar em constante movimento, né? Como diz o ditado, quem fica parado é poste. Então a gente precisa estar em movimento constante, ok? E por último, tem o mito de que tem muita concorrência entre as entidades, né? Que os grupos, os coletivos, eles concorrem muito entre si, que brigam muito entre si. Não é verdade. A verdade é que tem muito recurso. Recurso tem. O Estado tem dinheiro, o governo federal tem dinheiro, né? As empresas têm dinheiro. Existem poucos projetos bons. Né? Só a título de informação para vocês aqui, 2 anos atrás, 2019, aqui para Pernambuco, nós tínhamos um recurso estimado da Fundação Palmares para comunidades quilombolas, da ordem de 14 milhões de reais. É muito dinheiro? Para mim para um grupo né? Mas era 14 milhões para o estado todo, para todas as comunidades quilombolas do estado. E esse dinheiro voltou praticamente todo porque só 3 projetos foram apresentados. Só 3. E Pernambuco tem comunidade quilombola do litoral até o sertão, espalhado no estado inteiro, mas apenas 3 projetos foram apresentados. Ou seja, a gente comprova com isso que o recurso existe, agora existe pouco projeto. Tá? Então, vamos começar a se mobilizar aí para
conseguir viabilizar as nossas ideias, ok? Bom, mas onde é que está esse dinheiro? Né, André, você diz que o recurso tem, que dinheiro tem, mas onde é que esse dinheiro está? Né? Então, primeiro a gente precisa saber, atualmente, né, existe muito dinheiro disponível, muito recurso disponível para a transformação da sociedade, para a melhoria da sociedade. Né? Cada vez mais empresas, governos, organismos e indivíduos estão se comprometendo com a construção de um mundo melhor. E eu digo isso em nível global, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão encontrar casos, e casos exitosos, casos de sucesso, né, de grupos culturais, de entidades culturais e sociais que conseguiram grandes financiamentos para projetos grandes, conseguiram com governos de outros países, com entidades, com organizações não governamentais de outros países. Né? Existem instituições que conseguem até financiamento de bancos internacionais, como o BID, por exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, é importante a gente primeiro saber disso e depois entender isso. Entender que existe esse recurso, tá? De empresas, de governos, de instituições e de pessoas, né? Pessoas, empresários, né? Que estão comprometidos com a transformação da sociedade, com a preservação da cultura, tá? E esses recursos, esse dinheiro que está disponível aí, eles vêm para a gente de formas diferentes. Eles vêm através de editais, de chamadas públicas, né? De você ir lá e apresentar o seu projeto à empresa ou ao governo, independente de ter um edital aberto ou não. Então, é preciso a gente estar sempre de olho, é preciso a gente estar sempre se atualizando, conhecendo, pesquisando, né? Observando quais são as novas tendências, o que é que tem de novo para a gente criar uma coisa nova, né? Porque os recursos eles estão mudando, né? Dos meios mais tradicionais, que é aquele, aquele formato tradicional de patrocínio, para formas mais inovadoras, como o crowdfunding, por exemplo, que é a vaquinha que eu falei. Então, vejam que até na internet, com pessoas, com doadores do mundo todo, você pode conseguir, através de uma vaquinha, doações e conseguir realizar o seu projeto, independente do tamanho dele, tá? Ou seja, isso significa, né, que tá mais fácil. Com essa descentralização, com essa ampliação do acesso, tá muito mais fácil, né, para uma quantidade cada vez maior de grupos e de artistas conseguirem o financiamento, conseguirem os recursos, né, para realizar as suas ideias, para realizar as suas atividades. Agora, é preciso a gente saber como é que faz, né? E como é que a gente faz? Então, vejam, a gente precisa entender aí que existem várias formas. Primeiro, comercialização de produtos, serviços e eventos, ou seja, você pode conseguir dinheiro para o seu projeto comercializando os seus produtos, né? Vendendo os seus produtos, ou oferecendo os seus serviços, ou fazendo eventos, apresentações do seu grupo, né? Cobrando a entrada, enfim, você consegue, através dessa comercialização, você consegue os recursos. Convênios, que você pode fazer convênio com a prefeitura, com o Estado, com o governo federal, com alguma instituição, né, mesmo que instituições privadas, mas através de convênios você consegue. Prêmios, né? A gente viu aí, através da Lei Aldir Blanc, né, que nós tivemos algumas premiações no país inteiro, pessoas que foram premiadas por sua atuação cultural, por sua atuação na preservação da identidade cultural. Então, você pode também estar aí concorrendo a prêmios. Patrocínio, que aí é a forma direta, né, de apoio ao projeto, por empresas, por governos. E o que eu acabei de falar, que é o crowdfunding, a vaquinha que você faz na internet, você registra ali o seu projeto, o que é que você quer fazer, com todas aquelas respostas que nós já vimos lá atrás, tá? E as pessoas vão financiar, elas vão doando, né?
E você certamente vai conseguir arrecadar todo o valor que você precisa para a realização do seu projeto, tá? Tem alguns sites aqui que eu gostaria que vocês ficassem de olho. Aí seria interessante vocês, se não salvaram o vídeo todo, vocês salvarem pelo menos esse quadro, esse slide, né? Que são sites que geralmente são sites que têm editais, né? E que podem ter editais. Geralmente eles têm editais que é da área de vocês, independente de que área. Então a gente tem o Prozas, que é uma plataforma, né, só de editais e de projetos. Tem aí o site do Ministério do Turismo, né, do governo federal, Fundação Banco do Brasil, né, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, Funarte, que é a Fundação Nacional de Arte, também é do governo federal, da Ancine, para quem é da área de audiovisual, da área de cinema, né? Editais e Afins é um site muito bacana, porque ele tem editais de outros governos, de outros estados, e tem inclusive editais internacionais e editais de empresas privadas. Né? A Oi Futuro também é um canal da empresa Oi, que está sempre lançando editais, tá? E é importante vocês darem uma olhada. E a Petrobras. Então, esses são apenas alguns sites, né? Mas é importante que vocês estejam aí sempre pesquisando, sempre se atualizando acerca de editais, porque de repente é lançado um edital que é a cara da sua ideia, que é a cara do seu projeto, e aí você precisa estar pronto para concorrer a ele. Então, independente de ter edital aberto ou não, já vai desenvolvendo o teu projeto, já vai deixando o teu projeto pronto. Porque na hora que tiver um edital que seja a cara do teu projeto, que seja o quadrado do teu projeto, então você já, de imediato, né, preenche todos os itens do edital, porque o seu projeto já está pré-pronto ali, já está armadinho ali. Você preenche, envia, se inscreve e torce para que tudo dê certo. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado, tá? Tá, meu contato está aí. Quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, fique à vontade, preferencialmente por e-mail, né? Porque como eu sou professor também, eu estou sempre ocupado dando aula, mas esse meu número também é o WhatsApp. Se alguém quiser mandar alguma mensagem para tirar alguma dúvida, fique à vontade, né? Se enviar um e-mail, também responderei a todos, ok? Muito obrigado, tá? Eu gostaria de agradecer aqui a Secretaria de Cultura de Itaíba, a Prefeitura de Itaíba, que nos proporcionou esse encontro, nos proporcionou esse momento, tá? Um abraço a todos e todas e todes que estão conosco aqui nesse trabalho, e eu quero dizer a vocês que a certificação dessa oficina vocês podem retirar lá na Secretaria de Cultura de Itaíba, tá? Procurem a Secretaria de Cultura, né? Comprovem que vocês assistiram o vídeo até o final e vocês retiram a certificação de participação, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.